Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Neste vídeo, darei continuidade à abordagem sobre produtores rurais, falando hoje da agroindústria. Definições para fins previdenciários. Agroindústria é pessoa jurídica que desenvolve a atividade de produção rural e de industrialização da produção rural própria e da adquirida de terceiros. É também a agroindústria o produtor rural pessoa jurídica que mantém abatedouro de animais da produção própria e da adquirida de terceiros. Não se considera a atividade de industrialização para efeito de enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria as atividades de beneficiamento e industrialização artesanal e rudimentar. Beneficiamento ou industrialização artesanal é a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, se ele não estiver sujeito à incidência do imposto sobre produto industrializado, por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original. Assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem, lenhamento e descaroçamento. Industrialização rudimentar é processo de transformação do produto rural realizado pelo produtor rural pessoa física ou jurídica, alterando-lhe as características originais, tais como descaroçamento, pilagem, fermentação, secagem, pasteurização, resfriamento, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, entre outros similares. Produção rural são os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por estes processos. Subprodutos e resíduos são aqueles que, mediante processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar de produto rural original, surgem sob nova forma, tais como a casca, o farelo, a palha, o pelo e o caroço, entre outros. Receita bruta é o valor total da receita proveniente da comercialização da produção própria e daquela adquirida de terceiros, industrializada ou não, fato gerador da contribuição. Nasce quando da comercialização da produção própria ou daquela adquirida de terceiros, industrializada ou não pela agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Ocorre o fato gerador, ainda que a agroindústria explore também outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta, decorrente da comercialização em todas as atividades. Entende-se por base de cálculo da contribuição o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Integra também a base de cálculo o valor da receita bruta, ainda que a agroindústria explore outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto. Não é base de cálculo da contribuição a receita bruta das agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e das sociedades cooperativas. Também não é base de cálculo a receita bruta originada dos serviços prestados a terceiros pela sociedade cooperativa e agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria, mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Pessoa jurídica que comercialize resíduos vegetais, sobras ou partes da produção, se a receita bruta decorrente desta comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta, proveniente da comercialização da produção. Nestas hipóteses, em que a receita bruta não integra a base de cálculo, estas pessoas jurídicas irão contribuir para o INSS e para as terceiras entidades sobre o total da remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestem serviços, recolhendo-as nos mesmos prazos e com as mesmas normas estabelecidas para as empresas em geral. Alíquotas aplicadas na base de cálculo da contribuição: 2,5% destinado à Seguridade Social e 0,1% para o financiamento da aposentadoria especial e do seguro de acidentes do trabalho. Contribuição sobre receita bruta substitui aquela sobre folha de pagamento. A contribuição incidente sobre a receita bruta substitui aquela incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, incluindo a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar. A agroindústria pode manifestar opção pela contribuição sobre a receita bruta ou sobre folha de pagamento. A agroindústria poderá optar pelo recolhimento da contribuição incidente sobre o valor da receita bruta ou aquela sobre o total das remunerações pagas aos segurados, empregado e trabalhador avulso, quando eles lhes prestarem serviços, manifestando opção por uma destas formas de contribuir, que será irretratável para todo o ano calendário, podendo no próximo ano fazer nova opção. Contribuições devidas às terceiras entidades. As contribuições devidas pela agroindústria incidentes sobre a receita bruta
não substituem as contribuições devidas às terceiras entidades, como o SESI, o SENAI, o SEBRAE, o INCRA, as quais incidem sobre a folha de salário dos empregados, salvo a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, responsável pelo recolhimento da contribuição. É da agroindústria, quando a contribuição for incidente sobre a receita bruta e também no caso em que ela faça opção pelo pagamento da contribuição com base no total da folha de salário dos empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Contribuição sobre receita com exportação. Não é devida contribuição ao INSS incidente sobre a receita originada da exportação dos produtos comercializados pela agroindústria. Esta regra não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Contribuição devida pelo empregado e trabalhador avulso. A responsabilidade pelo desconto na remuneração e recolhimento ao INSS da contribuição devida pelo segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual é da própria agroindústria, como também o recolhimento das contribuições devidas às terceiras entidades, recolhendo-as nos mesmos prazos e com as mesmas normas estabelecidas para as empresas em geral. Com este vídeo, encerramos a abordagem sobre produtor rural. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, deixe seu joinha e inscreva-se no canal para que possibilite a outras pessoas tomarem conhecimento deste conteúdo.